Arena CBN. Oferecimento Cortag, 30 anos, com você construindo o mundo. BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Apresentação: Antônio Lupi. Quatro horas e 5 minutos, uma excelente tarde para você que acompanha a programação da CBN Campinas. Está no ar o Arena CBN, sextou, hein? Para quem trabalhou ontem e hoje, sextou. Para quem não trabalhou nem ontem nem hoje, sextou também. Sextou também, né? E para quem não trabalhou ontem, mas está trabalhando hoje, sextou também. O que importa é que estamos com saúde e aqui para levar até você, ouvinte da CBN. Mas já? Já pode? Esse é o Carlão. Nossa, Carlão. Esse é o Carlão. Carlão tá vivo? Amanhã é aniversário do Carlão, hein? Amanhã é aniversário do Carlão de Freitas, hein? Quantos anos o Carlão vai fazer? Quantos anos? 40, quanto, Chabi? Oi. 45. 45. Boa, Chabi. O Carlão mandou um vídeo, tá de patrão lá, viu? Tá de patrão? Meu Deus do céu. Ele tá mandando prender e mandando soltar? Maravilhoso. Esse Carlão, hein? Olha. Carlão de Freitas está vivendo a vida, né? Como diz Fábio Chaib. Viver a vida, é isso aí. Viver a vida, não importa se tem parcela do pneu pra pagar, parcela da escola do menino. Vai parcela colocando, do pneu é um negócio colocando. que dói, né? Parcela do pneu, né, Guarizo? Parcela do pneu. O Guarizo, recentemente, ele teve que levar o carro pra revisão, né, Guarizo? Quanto que ficou? Não foi revisão. Boa tarde a todos. Boa tarde, amigo. Não foi revisão. Eu tive que arrumar algumas coisas, como amortecedor, como escapamento. Tá. Quase 3 quilos de alcatra. 3 quilos de alcatra. Caramba, hein? Nossa senhora. 1/5 do seu salário. Quem me dera. Louco. Eu vou pagar com alguns salários, né? Porque eu não sou Fábio Chaib pra pagar à vista, né? Hoje o Felipe Pereira foi convidado para comparecer aqui no Arena, porém, ele recusou o convite. Declinou. Linhas de ônibus. Ele não quis, ele foi um grande sucesso ontem no Arena. Foi bem ontem, mandou bem. Cara, ontem, ô Zé, Obrigado você pela tava de audiência, folga? Desculpa, Chabi, ontem eu não consegui mesmo. Não, mas eu acho que você consegui. tá certo, porque quando eu tô de folga, eu não ouço a rádio. Eu não vou ficar preocupado com o que vocês estão falando. Eu vou aproveitar e vou descansar. Vou falar mal do Lupe, então, né? Mais uma vez. Então, o que acontece? O Felipinho mandou bem, então. O Felipinho mandou bem. O Felipinho, ele sabe todas as linhas de ônibus. Todas. Você pergunta um número, ele fala qual é. E ele acertou todas ontem. Olha aí, porém, rapaz. hoje, como ele tá cansado, ele falou, eu vou embora. Não vou comparecer no Arena. Não quer Aliás, contribuir. o Felipe tá igual o Sabino do São Paulo, né? Cansado. Tomando com as pernas. O Chad tá jogando com 2 cartões, faz uns 3. Por favor. Tá na Hoje STJD. Aposto que alguém tá ouvindo hoje aí. Não, quem tá ouvindo, manda um joia. Quem tá ouvindo, manda um joia pra gente. O nosso WhatsApp é o 19. Mas aí fica difícil, porque o Guarizo, ele mexe aqui no WhatsApp, e ninguém manda mensagem. 19 99186 9070. Ah lá, fica vendo. Ninguém tá ouvindo. Lógico que tá. Claro que não. Quem tá ouvindo, manda um joia. Ninguém tá ouvindo. Vou te falar um negócio. Quem mandar, manda um joia e fala da onde tá ouvindo. Qual bairro, qual cidade. Não tá ouvindo. Ninguém tá ouvindo. Eu tenho certeza, cara. Não tá. A gente vai falar da vitória do Corinthians. Ninguém vai ouvir da vitória do Corinthians. Ganhou, Só né? o Guarizo acertou ontem o palpite. Ganhou do São Paulo? Fábio Chaib, Felipe e eu apostamos no São Paulo. E só o Guarizo acertou o palpite ontem. Corinthians! Tem final da Sul-Americana. Opa! Amanhã. Tem o Palmeiras contra o Fluminense. E o Pedro fora da final da Libertadores, vocês falaram disso também? Isso aí é notícia velha. Árbitro definido pra final da Libertadores. Sei não, hein? Tem árbitro definido pra Libertadores? Tem. Jorge Larionda? Nossa. Dario Herrera. Dario Herrera. Que apitou jogos de Palmeiras e Flamengo nessa competição esse ano. Não tem ninguém ouvindo o programa, não chega uma mensagem. Não é possível. Tá aí, tá bombando. E aí, chega uma mensagem. Esse aqui é o meu. Esse aqui esse é o seu. Esse aqui é o meu particular, Keller. Quem que é o técnico do... Não, é o árbitro. Antônio Herrera. Dario Herrera. Argentina. Que apitou Palmeiras 3, Universitário 2, Flamengo 1, Inter 0.
Ó, colocar um cara chamado Herrera pra apitar um jogo desse é errado, né? Herrera tem que ser uma certeira, né? Certeira. Isso. É verdade. Cara, quero dizer, Lupe, da honra de mais de 10 anos conhecendo, a primeira vez dividi microfone com o Zé Neves. Olha É a primeira vez? Pô, a Sim. honra é Então minha. pode ir embora, não vai ser hoje não. Vai embora. Ele é o único cara que zoa o Palmeiras em rede social, eu não fico com raiva. Agora o Paquetá, o João Pedro, atacante, eu torço contra. Agora o Zé Neves a gente engole. Você é um querido. Cara, não é Guarida. possível, Zé. Não tá chegando uma mensagem, Não, dá cara. esse celular aqui, você tá enganado. Eu acho que o cara. Guarizo quebrou o celular da rádio. Não, você tá enganado. Você entende de celular? Mano, Mexa entendo aí, aqui, ó. mexa aí, Vamos ver. porque tem Manda alguma coisa joia, errada. gente. Enquanto você vai Manda arrumando joia. aqui, deixa eu... Boa tarde, Chaibe. Boa tarde ao Zé. Boa tarde, boa O Guarizo tarde. já falou boa tarde, porque ele tá sempre na frente, né? Então, vamos lá. 4h11, hoje é Dia Mundial da Pesca, Guarizo, sabia? Rapaz. dia Parabéns 21 a todos os pescadores. pescadores. Por que Parabéns. história de pescador é mentira? Você sabe dessa ligação? Você sabe, Os Zé? caras geralmente ligação- contam que consegue ganhar uns peixes grandes, É porque né? entre um peixe e o outro leva-se bastante tempo, dependendo de onde você tá pescando. Então tem tempo pro cara inventar umas histórias. Você né? gosta de pescar? Eu gosto de pescar. Você gosta, Guarizo, de pescar? Não, não tem Eu paciência. Você gosta, Chaibe? É bom. Eu levantei pra cortar essa, essa, eu levantei pra cortar, fiquei esperando a cortada, mas não. Não. É Tá bom. porque não. Varinha, pega a vara. Isso, Gala. Chaibe. minhoca. O Chaibe Olha aí, pendurado, olha pesca aí. danado. Não, hoje é Dia Mundial da Pesca, sério mesmo. Eu não gosto de pescar, eu acho a coisa mais chata do mundo. Deve ser uma bela terapia, cara. Respeito quem gosta, mas eu não tenho paciência. Eu seria aqueles que ia cuidar das garrafas do barco. Isso, uma boa. Isso. É. Hoje também é Dia Mundial da Televisão. hein? Olha aí, Olha, rapaz. Dia Mundial da Televisão. Parabéns Comemorada aí. no mundo todo. Mundo todo. Exatamente. Quer dizer, até a televisão tem mundial e o Palmeiras não E o tem. Palmeiras não Olha tem. aí. TV é um dia Aí é o histórico pessoal também, do velho. IPTV aí, ó. Exatamente, hein? E não chega uma mensagem. Parabéns, viu? Vocês Olha são aqui, muito ó. bons. Flávio Souza de Hortolândia. Chegou? Tô ouvindo, galera. Não é possível. Boa tarde, Arena. Trabalho ouvindo Mas vocês. o que você fez aí pra arrumar? Esperava o Felipe novamente, mas contento com o Zé. É a Beth de Valinhos. Oi, Beth. Aqui, ô Lupe, você tá apanhando da tecnologia, hein? Boa tarde, galera do Arena. Tô no distrito de Souzas ouvindo vocês. Opa! Kevin Camada. Ele mandou o nome aqui, mas eu vou tentar ler o nome. Emerson de Campinas. Eu tô ligado na rádio São Paulino Triste. Bah, disse o Emerson. Olha aí. O Edson Antunes. Oi, eu tô ouvindo. Sou prisioneiro perpétuo do Arena. Prisioneiro perpétuo. Grande Tava Edson. na casa, É, só né? que ontem deu uma saidinha, né? Porque não mandou mensagem. Pensei que tava lá em Limeira junto com o Robinho. O né? Marcos Altran mandou um joia pra nós aqui. Oi, meninos, disse a Sandra. Eu estou ouvindo vocês, sou a Sandra Sandra Lembré? de Campinas. Será que é a Sandra? Será, Não, 0949, Não, ela Essa tá é a ela filha do aqui. filho dela. Ah, é verdade, corintiano, hein? Calma que eu tô aqui. Sabe quem mandou? O Renato Quem? Alves. Ah, Renato Alves é o presidente da comunidade Xarope. Malíssimo. É o Maurício de Campinas. Boa tarde, Arena. Aqui é a Vila Formosa em peso, ouvindo a Arena. Grande Maurício. Ô, Vila Formosa, hein? O Davi Dalci. Vai, Corinthians! Aê! Eu sou o Davi do Recanto dos Dourados. Manda um abração pra minha filha, Ana Luísa. Tá mandado um beijo pra ela, viu, Ana Luísa. Tem mais gente, Lu? Pode ir falando aqui? Vai falando aí. Pera aí, Uau. antes de você falar, deixa eu só terminar aqui, porque hoje também é Dia Mundial da Saudação. Tudo bem, Zé? Tudo bem? Como vai? Tudo bem, Chaibe? Opa, Tudo bem? E beleza? aí, Guarizo? Como vai? Tudo bom? Como vai? Tá? Tudo bem? Oba. Oi, E aí? jóia? Muito bom. E aí, Chay, beleza? Tudo bem? Tudo Tá bom. beleza, Saudações. beleza, saudações. Dia, né? Saudações. Legal. Alve o quê? Alvinegra. Alvinegra. Né? Preta, né? Aqui no Brasil é dia da homeopatia. Homeopatia? E claro que tem cidades que hoje completam mais um ano de vida. Aê! Momento. Se lasca, É muito WhatsApp. bom. Vamos lá. Agora eu quero ver. Vamos lá. Hoje é aniversário da cidade de Mangueirinha, Mangueirinha. Bahia. Rio Grande do Norte. Paraná. Paraná. Acertou, Zé. Boa. Hoje é dia do aniversário do município de Boa Viagem, Pernambuco. Na boa viagem, eu acho que é Pernambuco, hein? Da praia, né? Não? É. Ceará. Ceará. Hoje é aniversário também de General Mainardi e Pedra Mole. Santa Rio Catarina. Grande do Sul. Santa Catarina. Santa Catarina. Sergipe, hein? Erraram. Só o Zé que acertou da Boa Viagem. Não, do Paraná. Do Mangueirinha, né? Com Mangueirinho o Zé entende. Ei, mas- Carro lá, né? É. 4h14. Ó, solta o hino do Corinthians pra gente, Isso, Marcelo Abreu. Sobe, 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 sobe. Hoje você tá contente, né? Se fosse o contrário, você não viria hoje, né? Você ia deixar o pastor que tá aqui desde as 4 da manhã trabalhando, porque o Bolacha tá no DM, né? Ah, bolacha no DM? Chinelo, bolacha chinelinho também. Vive do bem. Né? O Bolacha tá fundo, tá raso, né? O Corinthians ganhou um clássico que não levava nada a lugar nenhum, né? É um clássico, né? Não serve pra nada, né? Ah, eu acho que serve. Eu concordo com o Guarizo. É. O clássico é Pega clássico e confiança, vice-versa. é. Não é isso, porque
o Atlético... É que o Atlético tá mais pra baixo, né? Mas pode virar um G8 a Libertadores. Verdade, o Mirassol foi pra Libertadores com essa vitória do Corinthians. Verdade. Então teve algo pro campeonato. Não, e né? mesmo a 8ª vaga, que tá todo mundo com 45 pontos lá, pode dar Libertadores mais pra frente. Pode se o Fluminense ou o Cruzeiro vencerem a Copa do Brasil. O Corinthians, evidentemente, se não vencer e o Fluminense ou o Cruzeiro ganhar a Copa do Brasil, o 8º colocado irá. E esse feito do Mirassol é histórico não somente por ser o Mirassol, mas é o primeiro time na história que joga pela primeira vez a Série A do Brasileirão e já se classifica para a Libertadores da América. Caramba, na primeira, né? Mirassol! Da Série D pra Libertadores em 5 anos. Fantástico. Pô, acho que pros clubes de pequena expressão, vamos dizer assim, os de pequeno tamanho, a gente tem que falar que tem times grandes, muito estruturados, com muito dinheiro, e times menores. Eu acho que a Ponte Preta, ela tá nesse rol. E não Mas tem não nenhum importa problema o quanto a tamanho, isso. o que importa, a gente falou até de manhã, é a administração. É a gestão. administração, cara. Isso aí eu acho que pode ser um grande aprendizado para times menores como a Ponte Preta. O Alcenir de Sumaré mandou um abração, dizendo que tá dirigindo a trabalho e curtindo a Arena. Cuidado aí, não vai ficar digitando aí, pô. Não, ele parou pra digitar, Tá Charlie. bom. Ô, galera, beleza? Eu sou o Diego Souza. Jogou em todos, hein? Não, é o Thiago de Sumaré, perdão. Tiaguinho de Sumaré, tô ouvindo vocês. Legítimo freguês do Corinthians, Itamogi, Minas Gerais, sempre ligado. Itamogi, hein? Mandou aí o Alexandre de Itamogi. Conhece Itamogi? Nunca ouvi falar de Itamogi. Eu também não. Eu nasci em Mogi, mas é outra Mogi. Mogi Mirim, cara. Cássio Oliveira de Hortolândia, Mengão campeão de tudo que sobrou, hein? A Luzia, aliás, né? Luzia. Ih, tá precisando usar óculos. Luzia mandou. Olá, Inclusive- boa tarde. Tá tudo bem com vocês? Tô Tudo ligadinho bem. aí na Arena. Até que enfim destravou o WhatsApp, hein? Muito bom, destravou aqui. Tem alguém E ouvindo, então. Luciano, corintiano de Indaiatuba, boa tarde. Estamos aqui, todo mundo ligado no Arena Ó, CMN. Mas queremos assuntos palpitantes aí, não tem nenhum assunto palpitante? Coração, vamos falar de coração. Coração. A Itamogi é perto de Santo Antônio da Alegria. Ó, Olha que São cidade- Sebastião do Paraíso. todo mundo feliz, Não né? tem cemitério. Boa tarde, pessoal do Arena Esporte, sempre na audiência. É o Wagner de Hortolândia. Eu concordo com você, viu, Lupe? Pescar é igual a corrida de NASCAR. Misericórdia. Nossa senhora, é horrível. Mas eu tenho uns amigos aí que falam que vão pescar, mas na verdade os caras Que vão... pescar que nada. Vou beijar Uma semaninha na lá no boca. Mato Grosso. Pescaria, né? Tá bom. Bom. Você sabe que peixe que vai pescar, né? Chefe? Qual? Não Piranha? precisa falar, sabe? Boa tarde, equipe do Arena. Agora que o celular tá na mão do Zé Neves, agora o programa vai, hein? Guilherme Vai. Rodrigues. Vai. Neguarezoa. É isso. 4h18, a gente faz o intervalo. Marcelo Abreu tá na técnica da CBN. Vai mandando mensagem. Zé Neves hoje é o responsável do WhatsApp. Posso fazer uma pergunta, então? Pode. Ó, o jogo de ontem, pra mim, Corinthians e São Paulo, pra mim é o tipo de jogo que não serve pra nada. Uma coisa que não serve pra nada, Fábio Chaves, tem na ponta da língua aí? Uma coisa que não Uma coisa que não serve, serve pra tenho. nada. Fala aí, Guarizão. Buzina de avião. Buzina de avião, não serve pra nada. Mamilo no homem, não serve pra nada. Mamilo de homem não serve pra nada. Pra pôr piercing, não malemar isso, né? É aquela região que dá calafrios. Opa, vamos lá então. Sam Eladip tá no stream, a gente vai pro intervalo e volta já. Então a enquete é essa, né? Manda um áudio pra gente. Aquilo que não serve pra nada. Manda pra gente aí. Intervalo 19 99186 90. 70. A gente volta Meio já. empurrado hoje, né, velho? Isso é uma palhaçada, né? Arena CBN. Oferecimento Cortag, 30 anos. Com você, construindo o mundo. BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Quando eu escuto esse taque, a gente entra em ação. Se tem obra. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você, bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas, a rádio que toca notícia na nossa região. Bom dia para você. Amanhã CBN. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio.
E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca... Hoje com Antônio Lupe. 4 horas e 22 minutos, o Arena tá de volta. Continua Zé Neves. sem moral, hein? E aí, quem mais? Ô, meu querido, a gente fez uma pergunta. Quem tá ouvindo o Arena, manda um joinha, hein? Olha quem mandou. Quem o mandou? Maurício, cara. Que Maurício? Maurício, o levantador. O Maurício melhor Lima. levantador da história do vôlei mundial. Ele é embaixador do vôlei Renata. Embaixador. Esse que é homem bicampeão olímpico, várias vezes eleito o melhor em quadra, melhor do mundo, tá no hall da fama. Tem uma medalha, tem medalha em casa. mas Tem medalha em casa. Primeira vez que eu Honra ao entrevistei. mérito. Primeira vez que eu entrevistei foi na casa dele e falei, pô, achava legal que você fazia o mesmo movimento pra levantar ou pra entrada ou pra saída. Ele falou, você acompanha vôlei mesmo, né? Pô, acompanho muito. Olha só, hein? Olha só. Olha que legal, hein? Aliás, foi Peguei o Bruninho no colo. Peguei o Bruninho no colo. Foi minha primeira reportagem de rede. Quando... Ele que... O Guarani que inventou o vôlei bloqueio? saque nas estrelas, assim, ó. Esse é o Tandy. Mas quem tava lá pra entrevistar o Tandy? Guarizo. Quando o... Como é que chama? Ele vai falar besteira. Pelé, Messi. Lance Armstrong. Não, Messi. Quando o Pelé marcou o milésimo gol, quem que você acha que tava lá e pôs o Atrás microfone do na gol. boca dele quando ele falou, Reginaldo Leme. Não, Marco Guarizo. Reginaldo Leme. Marco Guarizo. Ô, Guarizo, Mas você falou alguma coisa que não serve pra nada, aí também eu lembrei de outra coisa. Fala uma coisa. Cuidado. Nossa, eu tenho... Ai. Não, o STJD pro Flamengo. É Ô, verdade. Guarizo, hoje é o dia da televisão. Até eu pedi licença pros amigos pra mudar a pergunta pro nosso ouvinte aqui, porque hoje é o dia da televisão e acho que é muito mais legal falar de televisão. Tá seguindo o roteiro, hein? Programa que você acha, Guarizo, que faz falta, que você gostava muito de assistir. Os Trapalhões. Os Trapalhões? Legal. Qual que era o seu mas os preferido? Trapalhões hoje... Cara, hoje em dia o episódio Mussum, só, porque eu comecei, eu tava falando até no almoço pros amigos, porque eu comecei a entender as piadas do Mussum quando ele tava
calibrado, né? Cacilhos. Então, hoje em dia é o Mussum. Na época de criança, eu gostava de todos igual. Cacete Planeta. Cacete Planeta também era muito bom, né, cara? E você, lembra do Antônio? Você Decide? Lógico. Decide. Tentaram voltar agora, mas não deu certo, né? Mas assim, eu tinha medo do Você Decide. Marcelo Rezende apresentou. Marcelo Rezende. Foi uma época foi o Antônio Fagundes. Fagundes, eu lembro do Fagundes. Depois, eu acho que eu linha direta no Rezende. Marcelo Rezende linha direta. Era o Antônio Fagundes, depois um tempo foi o Raul Cortez, o Tony Ramos apresentou também. Olha só. Era muito legal. Porque no final... Valmor Chagas. Você decide. Você decide. E ficava um mistério, né? Porque o pessoal tinha que ligar. Não tinha ligar. Não tinha WhatsApp, não tinha nada não. Tinha que ligar lá, ó. O que você acha? Que é aquilo que vai acontecer? Eles colocavam as duas situações, dois né? finais. Os dois finais. Gravavam duas vezes. E aí quem decidia... Teve um que era um jogador de futebol. Se ele fazia o gol de pênalti pra ir pra Europa ou se ele errava o pênalti pra salvar o emprego do pai que treinava a Portuguesa, no caso, ele Corinthians. Passou recentemente esse o episódio. Matheus Carriere era o jogador do Corinthians. Ele fez o gol, o pai pediu demissão. E o Corinthians contratou ele como técnico da base depois. Aí, mas tinha algumas questões que eram verídicas, não era? Não, você tá confundindo. Tá confundindo linha direta. Linha direta. Uma coisa é uma coisa e outra coisa você outra coisa. Eram dilemas morais. Você colocava pra você decidir. Se eu não me engano, cara, não sei se eu estou enganado, mas vou pesquisar. Era a primeira manifestação de interatividade do público com a televisão. Sim. Era pelo telefone. E esse foi o primeiro programa da TV Globo que o público podia votar, decidir alguma coisa. E teve um episódio lá que era o padre, que ouviu uma confissão de um crime. O padre deveria avisar a polícia ou mantinha em sigilo? Sensacional. Umas discussões morais. Então manda pra gente aí, ó. 99186 9070. Tem duas rádios, é difícil. Eu imagino. 991869070. Na verdade, são 4 telefones, né? 4 telefones. O da rádio lá, o da rádio aqui, o titular e o celular reserva, que você deixa embaixo do banco, né? Que chega ao sem nota. Manda pra gente aí aquele programa de televisão que você sente saudade, que não existe mais, que você gostava de assistir. Enquanto isso, a gente vai falar do jogo do Corinthians, 4h27, Fábio Scheibe, hein? Que vitória do Timão. O Corinthians que volta a vencer o São Paulo depois de um longo período, quase 7 anos sem vencer o São Paulo. Pelo brasileiro. Pelo brasileiro. Não? Sim. Tudo. O Corinthians foi campeão paulista 7 em 19. 7 jogos, perdão. Bom. 7 jogos. E a última vitória foi em 2023, pela Copa do Brasil, que o Corinthians venceu o São Paulo. E ontem jogou muita bola o Timão. Deu até uma esperança pra enfrentar o Cruzeiro na Copa do Brasil no mês de dezembro, hein? O Memphis foi benzão, né? Memphis é pai. Entrou no segundo tempo, né? Fez o golaço. O objetivo maior do Corinthians é justamente a Copa do Brasil. Lógico, se vier uma vaga na Libertadores pelo Brasileiro é ótimo, mas o Corinthians está pensando no começo de dezembro, esses dois clássicos, esses dois jogos contra o Cruzeiro. Ontem fez um excelente primeiro tempo, ficou até barato pro São Paulo, 1-0 só. Marcou um gol numa ingenuidade do Ferreirinha, marcando aquele pênalti, fazendo aquele pênalti em cima do Bidon também. O Corinthians fez 1-0, poderia ter até ampliado o placar. E na segunda etapa, a entrada do Memphis, como disse o Zé, foi fundamental, né? O cara, quando é diferente, consegue resolver o nosso estagiário Dani, torcedor do Corinthians, do bando dos loucos, né? Sim, ele, se o Corinthians for jogar no céu, ele morre só pra ver o Corinthians jogar. Essa frase não é do Corinthians. Ele é mais torcedor do Corinthians do que o Marcelo Abreu. Olha, cara. E ele disse o seguinte, hoje a gente tava discutindo o Memphis Depay, né? E ele trouxe um pensamento, eu queria colocar ele aqui, mas ele já foi embora, eu acho. Ou ele deve estar gravando alguma coisa ali. Mas o que acontece? Ele disse assim, falei, o duro que o Memphis, ele custa caro. Ele falou, não. Não é ele que paga, pô? O Memphis não custa caro, não. Quem custa caro é o Héctor Hernandes. Quem custa caro é o André, o zagueiro lá, o André Ramalho. É o Carídio. Você gostava lá em Goiânia, Nossa, o Hugo era péssimo, coitado. Mas é gente boa. Então, assim, esses jogadores, eles custam caro. O Memphis, ele fez um gol ontem, o gol da rodada, na minha opinião, foi o gol mais bonito da rodada do Campeonato Brasileiro. Não sei se vocês concordam, não sei se vocês viram todos os gols. O gol do Fluminense foi bonito também, de cobertura. Mas eu acho que o drible, o jeito que o Sabino cai no gramado, com a perna até meio bambo, eu acho que foi o gol mais bonito. E o Corinthians conseguiu essa vitória. Do Sabino. Agora, o Corinthians tem um desafio difícil, hein? Que é contra o Cruzeiro lá no Mineirão, uma prévia do que vai acontecer na Copa do Brasil
no mês de dezembro. E a situação, o Guariz vai falar também, mas a situação do Corinthians, Quem falou o Guariz vai falar? Não, o do Corinthians vai falar não. Por quê? Deixa ele. Não. Ele adora o Ele adora o Corinthians. Já acertei o resultado, já acho. Não, mas pensando então na Libertadores, se for pensar no G7, tá muito longe, mas se abrir vaga pro G8, o Corinthians tá dando disputa, já que tá com 45, o primeiro time na 8ª colocação, o Bragantino tem 46. Então, Repórter CBN, a gente volta já. A gente fala mais depois. Obrigado, Zé. Os caras me cortaram. Os caras cortaram, Chay. Vai lá, vai, continua então, vai. Cara. Fala aí, Chay. O Bragantino tá na 8ª colocação, 46. Caso aumente o G8 pra Libertadores, o Corinthians tá logo atrás do Bragantino, aí pode brigar até o final do campeonato. Mas agora E o bom pro Corinthians também ontem foi que deu uma travada no São Paulo, né? São Paulo que buscava justamente alcançar essa 8ª colocação. Nossa, mas tem desfalque, hein? Meu Deus do céu. É muita gente. Tinha um não 13, justifica ser tão inferior ao adversário, mas o São Paulo tá muito desfalcado. Justificar, eu acho que justificar não justifica, mas é pesado para um treinador montar um time, sendo que os desfalques, jogadores têm mais qualidade do que os que estão à disposição. Lucas, Oscar, Caleri, André Silva. Se é que o Oscar vai voltar a jogar bola, né? O Ryan Francisco, Dineno. Quem mais? Tinha mais gente. Vixe, é uma lista. O Enzo. O Wendel, lateral. Você falou de Oscar, e infelizmente não volta, né? Não tem mais segurança pra voltar, não. Já fez muito pelo futebol brasileiro e mundial e pelo São Paulo também, mas eu acho que não tem mais... E por ele também, por ele também, acho que já deu. 4h31. Ô Zé, deixa eu contar uma situação aqui pra você, porque o final de semana também tem definição na Série B do Campeonato Brasileiro. Certo. E a CBF... Ela tá, porque assim, pontos corridos são 2 times que podem conquistar o título. E são 2 rivais. Os Atlético e Curitiba. Né? Exatamente. E você é um cara que teve ali um conhecimento local. O Atlético, ele teve uma arrancada incrível e vem pra última rodada brigando por título contra um Curitiba que já poderia ter garantido o título em casa na última rodada contra o Atlético. Passada. E aí foi uma situação muito estranha, porque o time subiu e a torcida vaiou. Mas será que essas vaias não foram por conta dessa possibilidade de, na última rodada, definir contra o rival? Porque se o Atlético for campeão da Série B, acredito, e você pode falar um pouco mais sobre isso, porque viveu essa rivalidade, vai ser um fato histórico. O Atlético ser campeão em cima do Curitiba. Nessa configuração. Atual, né? Não se enfrentando, mas na reação do Atlético contra um consolidado Curitiba. Sim, todo mundo sabe que o Curitiba é campeão brasileiro de 85, foi 85. Em cima do Bangu, né? Em cima do Bangu. Então o Curitiba tem esse título e poderia ter essa segunda taça nacional, vamos dizer assim, conquistada na semana passada. E aí a frustração da torcida vem aí. Mas o curioso, cara, é que a Série B ela tem um peso diferente no Paraná. Eu estive em uma visita guiada lá na Arena da Baixada e tem lá o troféu do Atlético Paranaense, lá na sala de troféu, no hall. O troféu de campeão brasileiro da Série A de 2005, é isso? 2001. E tem a Série B do mesmo clube num destaque muito maior do que a da Série A. E aí tem, e eu perguntei por que o troféu da Série B tem um destaque tão maior do que o da Série A. Eu achei estranho. E aí a guia me explicou que fez muita diferença pro clube. O clube se transformou depois daquela Série B. Isso é verdade. Então é uma chance de ser bicampeão da Série B, que não é um título pra desprezar. O Atlético campeão da Copa do Brasil e bicampeão sul-americano. 4h33, agora sim, repórter CBN. A gente volta já. Repórter CBN. Sexta-feira, 21 de novembro de 2025. O ex-presidente do Banco de Brasília afirmou que vai colaborar com as investigações da Operação Compliance Zero. A Polícia Federal apura irregularidades na venda de carteiras de crédito do Banco Master ao BRB. Paulo Henrique Costa estava nos Estados Unidos quando a operação foi deflagrada e foi afastado do cargo pela Justiça. Em nota, ele reafirmou o compromisso com a transparência, mas disse que não comentará detalhes do processo no momento. Cientistas climáticos presentes na COP30 classificaram a falta de menção a combustíveis fósseis no texto final da Conferência do Clima da ONU como traição. Mais de 30 países afirmaram que não apoiarão o rascunho.
Numa carta conjunta, as delegações pediram que o tema permaneça no texto político da COP30. A proposta cria um plano de ação com etapas e metas para acabar com o uso de petróleo, gás natural e carvão mineral. China, Índia, Arábia Saudita e Nigéria já afirmaram que não vão aceitar nenhum texto sobre o tema. O lançamento de um foguete da base aeroespacial de Alcântara, no Maranhão, foi adiado de amanhã para o dia 17 de dezembro. A manobra marcará a entrada do Brasil no mercado global de lançamentos espaciais comerciais, atualmente dominado por Estados Unidos, Europa e China. O artefato foi desenvolvido pela empresa sul-coreana InnoSpace. A base aeroespacial na região metropolitana de São Luís é operada pela Força Aérea Brasileira e pelo braço militar do Programa Espacial Brasileiro. No horário de Brasília, 4h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento GWM Darugi. Viva o amanhã hoje. Lojas de Pratos, agora em Campinas. Tudo o que você precisa para servir bem. Hospital PUC Campinas. Tradição e inovação em cada diagnóstico. Diretor técnico Dr. Aguinaldo Pereira Catanossi, CRM 109253. 4h36, o Mário Quintino chegando aqui no Arena CBN com as informações do trânsito nas estradas aqui da região. Mário, boa tarde, tá tranquilo ou tem algum movimento intenso nesta sexta-feira? Boa tarde. Fala, Lupe. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Tem ponto de lentidão na rodovia dos Bandeirantes em Jundiaí, atendimento de um acidente à altura do quilômetro 63 para quem vai em direção da capital paulista. Inclusive, as equipes da Autoban já estão lá pelo local. A gente está aguardando maiores informações, mas de qualquer modo, já fico alerta. Então, são pelo menos 3 quilômetros de lentidão para quem vai em direção de São Paulo, utilizando a rodovia dos Bandeirantes. A rodovia Anhanguera é uma opção, apesar do trânsito intenso em Jundiaí, na região do quilômetro 61, até diminuir a velocidade, mas aí depois melhoram as condições. Falando também para quem utiliza aqui em Campinas a rodovia Santos Dumont, a movimentação é maior em direção de Viracopos em Indaiatuba, saindo da Prestes Maia, mas não tem ponto de parada, inclusive já na chegada para Indaiatuba também são boas as condições. Falando também do anel viário Magalhães Teixeira, movimentação maior nos acessos para o Trevo de Valinhos, mas por enquanto dá para seguir também sem maiores dificuldades. Lupe. Obrigado, Mário, que volta na programação da CBN. O Superfeirão do Banco BV chegou com ofertas turbinadas para você financiar seu veículo, seja moto, carro ou caminhão. Acesse bv.com.br, sujeito à análise. Arena CBN. Oferecimento Cortag, 30 anos, com você construindo o mundo. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. Bom dia para você. Amanhã CBN. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio.
E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz. 4 horas e 39 minutos, rodada do Campeonato Brasileiro do final de semana. Vou pegar os jogos aqui. Amanhã tem Botafogo e Grêmio. 7h30 da noite, às 9h30 tem Palmeiras e Fluminense. Palmeiras e Fluminense, hein? Tem Flamengo e Bragantino também às 9h30 da noite. E aí no domingo tem Bahia e Vasco, São Paulo e Juventude, Sport e Vitória, Cruzeiro e Corinthians. E na segunda-feira tem Mirassol e Ceará, Internacional e Santos. Jogos interessantes que a gente vai falar daqui a pouquinho, porque agora José Neves tem um recado especial para você que quer passar o final de semana com um carro novo, com uma máquina na garagem. Ô Zé. Ô, rapaz. O que precisa fazer? Você precisa se movimentar, dar uma atitude na sua vida. Você sabe que amanhã é sabadão, é o Dia Internacional de Mudar de Carro, não é verdade? Exatamente. Então atenção você que tá pensando em evoluir de carro. A BYD Daruja preparou condições imperdíveis para você sair de carro hoje mesmo, se você quiser, cara. E ó, carro eletrificado, hein? Começando pelo lançamento, que é o puro sucesso, o BYD King GS 2026. Só na Daruja você garante 3 anos ou 36 mil quilômetros de revisão grátis. E tem mais, hein? O incrível Song Plus Premium 2026 vem com 1 ano de seguro grátis. Como é que é? Uou! Mais 7 mil reais no seu bolso na troca. Uou! E ainda 3 anos ou 36 mil quilômetros de revisão grátis, meu amigo. Uou! E não para por aí, meu amigo Lupe. Tem também o Song Plus Premium 2026 em outra condição especialíssima. Olha só, você leva com 1 ano de seguro grátis, mais IPVA 2025 totalmente pago e, claro, também com 3 anos ou 36 mil quilômetros da revisão grátis. Presentão pra você. É isso mesmo, cara. Seguro grátis, IPVA pago, bônus no seu usado e revisões sem custo. Só a BYD Daruja traz oportunidades assim pra você. É, não é verdade, hein? Você vai realizar o seu sonho do BYD 0 km na garagem ainda nesse final de semana. Então, corre pra BYD Daruja e aproveite. Mas atenção, são condições por tempo limitado, amigo. BYD Daruja. Cara, aguenta 4h42, ô Zé, o pessoal tá mandando mensagem de áudio também, né? Sim. Tem gente ouvindo a gente? Tem muita gente ouvindo a gente. Então bota no ar, Marcelo Abreu. Fala, galera. Diego do CG aqui. Cara, eu acho que da galera aí da bancada, acho que o Lupe, que é mais perto da minha idade, vai lembrar de TV Colosso. TV Colosso. A galera vai lembrar, Priscila. Quem assistia mesmo era mais a criançada. TV Colosso. Sensacional. Peguei aí o meu cachorro pra ser o campeão, pra ganhar a exposição. A gente perguntou, porque hoje é o Dia Mundial da Televisão, aquele programa de TV que você sente falta, que você gostava de assistir, é muito legal também. Qual? Alô, galera da Arena CBN. Maravilhoso. O Valdir de Americana. Ô, Valdir. De aplicativo. Bom. E Dali Porco, 3x0 Palmeiras em cima do Fluminense amanhã. Vai ser uns 80. Olha, amanhã tem flamenguista torcendo pro Fluminense, hein? É verdade, que portanto. coisa, hein, rapaz? Você gostava de coquetel, Gorizo? Gostava, comi L, opa. Era bom, né? Era um programa de entretenimento. Era muito bom nas noites bom. Da minha emissora. Pessoal brincando com o perigo. Olha aí, o Márcio Silva mandou, o TV Pirata era o melhor, eu gostava. Nossa, TV viu? Pirata é sensacional. Eu adorava. O Thiaguinho Sumaré falava assim, tinha um programa que passavam filmes na Band, toda sexta-feira mais tarde. Era muito bom. Band na madrugada, né? Isso. Olha, ainda passa. Ainda passa. Pô, Gorizo, pô. Tem que sair um pouco de casa, cara. Oh, meu Deus. Sai de casa, cara. Ontem ele falou que tá igual o porteiro em Ano Novo, mais sozinho que porteiro em Ano Novo. O Felipe Frari mandou, gente, eu adorava o Castelo Rá-Tim-Bum. Que programa gostoso, hein? Você gostava agora? Nossa, o Nino. O Nino. Tinha o Lucas Silva também, que era muito legal. Como chamava o programa? Mundo da Lua. Mundo da Lua. Mundo da Lua era bom também. E tá o menino, voltando. E hoje ele é comentarista esportivo, apresentador na ESPN. Na ESPN, o Luciano Amaral. Sabe qual programa que eu gosto de assistir hoje? O Brasil Visto de Cima. Noturno. Noturno?
que agora eles têm uma... Porque assim, é legal, mas estava repetindo muito, né? Os caras não tinham mais onde colocar o helicóptero drone. Aí o que eles fizeram? Falaram, vão voltar para os mesmos lugares, só que no período da noite. Cara, é espetacular. Você vê o Rio de Janeiro à noite, é maravilhoso. É bonito? É bonito. O Rio de Janeiro é maravilhoso. De cima, né? Isso. À noite, mas bem de cima. Bem de cima. A Dua Lipa não concorda, ela tá curtindo o Rio. Aliás, a Dua Lipa tá soltinha, hein? Se eu pudesse curtir igual a Dua Lipa curte também, com 300 segurança em volta num carro blindado, eu curtiria muito. E chega a conta, ela só faz assim, com o celular aproxima da maquininha. Nem faz, Bora. É só post no Instagram que só post. Fala, galera, que eu tenho saudade de novelas boas como tinha Avenida Brasil, eu adorava. Mandou a Rita. Ô, Rita. Ô, Rita, um beijo, Rita. Beijo, Ritinha. E aí, galera, beleza? O Castelo Rá-Tim-Bum era o melhor mesmo, disparado, viu? Eu gostava pra caramba. Fala, galera, beleza? Eu gostava do Bambalalão, disse a Renata. Bambalalão. TV Cultura, começo dos anos 80. Eu peguei muito pouco. Você pegou pouco? Só lembro da Silvana do Bambalalão, depois virou Moça do Tempo na Globo. É mesmo? Isso eu não conheço. Caramba. Nunca tinha ouvido falar. Boa tarde, galera da CBN. Sabe quem passou aqui na oficina? Nosso amigo Eliel, disse o Antônio Wilson. Fez o serviço? Foi lá pegar umas ampolas de vacina lá, não é bobo, né? Não é bobo nem nada, né? Aliás, a praça lá vai ser... A praça vai cara ser... tem o quê? Uma adega, é isso? O cara tem uma oficina, Chay. Pô, mas o cara tudo de graça assim, né? Vai saber, né? A gente vai colocar o nome da praça aqui, vai chamar Praça Arena CBN. Praça Arena, Praça Vacina, Praça da Vacina. Estou ouvindo vocês em Sumaré, mandou o Milton Souza. Milton. Boa, você. Olha, cara, programa bom era esse aí mesmo, que passava filme de madrugada na Band, eu gostava, viu? Fala, galera do Arena. Sabe uma coisa que não serve pra nada? Respondendo a outra pergunta nossa aqui. Qual? O quê? Olho verde em gente feia. Um abração do Márcio Guilherme. Vamos pôr de preta. Aí! Você acha que o Fluminense vai entregar pro Palmeiras? Vai nada. Nunca pagaram a dívida de 2010, aquele gol do Diney? 2011, na verdade. 11, né? Que... Barueri. Lá em Barueri, o Palmeiras faz 1-0 com o gol do Diney, chutando de longe, a torcida fica com uma raiva. Só pra contextualizar, o Corinthians disputava o título brasileiro. E uma vitória do Fluminense prejudicaria o Corinthians. E eu acho que foi a melhor atuação do goleiro Deola com a camisa do Palmeiras, aquele jogo. Começou a xingá-lo. Deola, vi um vídeo do Deola dizendo que veio fazer um teste na ponte do Guarani. De chuteira verde. Isso aí. Foi no Guarani fazer o teste e ele gostava acho que era Tafarel, né? Tinha uma chuteira verde, ele comprou uma chuteira verde, fez o teste no Guarani, não deu muito certo, aí pintou um teste na ponte. Aí ele foi fazer o teste, chegou lá, deram a camisa pra ele tirou a chuteirinha verde da bolsa. Não. E aí o massagista falou, amigo, você tem tinta aí? Não, então você vai treinar musculação. Você não vai jogar no gol, não. Colocaram ele pra fazer físico de tênis, né? de tênis. O cara não entendia. E hoje isso ainda acontece. Sim, acontece. Não é só chuteira, não. É isso que alimenta o futebol, não é? Teve um jogo da Ponte, se eu não me engano, contra o Corinthians, colocou o patrocinador verde. Da Ponte, jamais. Da Ponte, não. Foi, cara. Não deixa. Pode pesquisar, isso é 2001, 2002, por aí, isso aconteceu. Era uma empresa de saúde que depois patrocinou o Corinthians, a Medial. E depois patrocinou o Corinthians escrito em preto. A Medial Saúde pôs verde na camisa da Ponte. Caramba, pode pesquisar isso aí. Eu me lembrava de um telefone, de um orelhão, de uma empresa que não existe mais no Brasil, que era a Telefônica. Tinha um orelhão atrás do gol. Sempre teve, né? Tinha esse charme dos estádios mais antigos, um orelhão atrás do gol. Sabe lá pra quê? Acho que o repórter ligava pra redação, alguma coisa assim. O Viola adorava. O jogador comemorava, né, com o orelhão. Eu não sei porque tinha... Eu não sei, mas aí o padrão, cor padrão da Telefônica era verde, né? Não era nem um verde que lembra o Guarani, mas era um verde limão, mas era um verde. E aí a diretoria pediu pra Telefônica pintar. Falou, por que não pinta de preto e Telefônica em branco? Tal qual a Coca-Cola faz no Sul com o Grêmio, né? Exato. Foi a única vez que a Coca-Cola mudou de cor, né? Pra patrocinar o Grêmio. E aí a Telefônica se recusou e aí a diretoria falou, então pode tirar, amigo. E desde então não tem mais orelhão ali. Mas se eu não me engano, até os dias atuais acontece isso. Nossa co-irmã aqui do lado também tem uma propaganda no Moisés Zucarelli, em cima do placar ali. É pintado de preto e branco. É, o símbolo da TV Band, né? Que é de verde, preto e branco, não pode ter verde lá. Exatamente. E aí a Coca-Cola fez no Grêmio em azul, né? Preto ou azul, se não me engano. O Grêmio, ela era vermelha, né? A marca E ela, pra patrocinar o Grêmio, ela fez azul e branco. Azul e branco. Exatamente. Mais branco, né? Porque não fugia muito dos padrões, porque existe toda essa questão da preocupação com a identidade visual das marcas. Das marcas, então, sim. isso, você pedir pra uma marca pra ela mudar de cor,
Cara, isso é muito ruim, é grave. A empresa, ela não faz isso. Pra você ver o tamanho da rivalidade que interfere. Acho que alimenta o futebol. Mas quando a empresa topa, acho que a torcida fala que empresa legal. Que abraçou a nossa causa. Exatamente. Né? Entendeu tudo o que acontece no futebol, que a empresa muda a cor pra estar ali, pelo menos, estampando a marca naquele clube. Aulas de marketing com Antônio Lucas. Publicidade. Você sabe por que as marcas... A gente já falou, fez muita propaganda de graça aqui, mas você sabe que as redes de fast food, você sabe que vermelho, né? As cores vermelho, amarelo e laranja, ao você olhar aquelas cores, você tem a sensação de fome. Desperta a sensação de fome. Azul dá de saciedade, o contrário. Isso. Azul, É né? por isso que eu faço aqui a Arena CBN com o microfone vermelho, eu tô com fome o tempo inteiro. Exato. Tá explicado. Pronto. Microfone, eu tô com O Zé fome. Neves anda com um pacotinho de amendoim japonês no carro, porque o sinal fica vermelho, ele já pega. Fome. Ele come. Por isso que o apresentador aqui também gosta, né? Apresentador oficial aqui também. Sim. Vamos deixar pra lá. Vou deixar pra lá. Eu tenho certeza que ele tá ouvindo. Já chega a mensagem. Já chega. Tem mais mensagem aí, ô Zé? Olha, boa tarde, com todo respeito, Brasileirão pegando fogo, vocês estão enchendo linguiça com assunto de TV. Não tamo não, cara. Tem ninguém ouvindo, hein? Não, e além do Brasileirão, hoje... Quem que é? É o Evandro Delvente. Ô, Evandro, um grande abraço pra você. Você quer que a gente fale de qual jogo? Manda aí. Não, calma aí, antes do Brasileirão, só lembrando que o Brasil, Sub-17, venceu hoje Marrocos, 2-1. Gol aos 50 minutos do segundo tempo, classificou pra semifinal, vai enfrentar Portugal no Mundial Sub-17. Portugal de Cristiano Ronaldo, né? Boa. Um dia já foi. Sub-17. Lá no Catar. E amanhã também, 5 da tarde, tem a final entre Atlético Mineiro e Lanús, da Sul-Americana. Verdade. Boa. Galão da massa. Atlético! E o Brasileirão tá rolando, agora tu pode falar. Não, o Brasileirão tá pegando fogo. Com quem que o Mirassol joga no fim de semana? O Mirassol joga com o Ceará. Não, só segunda-feira. Então. Mas tem São Paulo e Juventude domingo na Vila Belmiro. Se o São Paulo vencer o Juventude, ele ajuda o dono da casa. É verdade. O São Paulo já ganhou na Vila? O Juventude tá... Como mandante? Ganhou, acho que foi do Bragantino. O Juventude tá na zona? Perdeu do Bragantino. Quem jogou antes? Empatou. Foi com o Flamengo. Flamengo, então não ganhou. Mas no Paulista ele jogou na Vila também. Mas vem cá, o Juventude tá na zona ou tá em vias D? Tá na zona. Tá dentro. Porque assim, de baixo pra cima temos o Sport que já foi. Depois temos o Juventude, Fortaleza, Vitória e Santos. O Santos é o porteiro da zona. O porteiro da zona. Agora, dos 3 lá de cima, pelo menos na última rodada, pareceu que ninguém quer ganhar o título, né? Mas agora Flamengo e Bragantino já tem a... Amanhã a linguiça voadora vai dar uma ajudinha, mas vai empatar o jogo. Linguiça voadora, o Bragantino. É o Bragantino. Vai empatar no Maracanã 1-1, Palmeiras ganha, no Fluminense 2-0, Palmeiras retoma a liderança do Brasileirão. Sei não, hein? Você está certo eu acho que amanhã o cenário não muda. Amanhã o Palmeiras acho que vence o Fluminense. Eu também acho que vence. E acho que o Bragantino, o Flamengo vence o Bragantino. 1-1 no Maracanã amanhã. Mas são vacilos como esse, cara, tipo, se o Palmeiras vence o Fluminense amanhã, aquele vacilo com o Santos... Não, vacilo com o Vitória. Mas o vacilo maior é o Vitória. Esse vacilo vai de custar quarta-feira foi bravo. Mas aí deu sorte jogo, porque o Fluminense ganhou do Flamengo. Então, assim, se você for parar pra ver, mas ficou mais frustrante ainda. Mais frustrante, pra estar mais distante ainda. Só que eu acho o Flamengo mais favorito contra o Bragantino do que o Palmeiras contra o Fluminense. Concordo. Como é que é? O Flamengo é mais favorito pra ganhar do Bragantino do que o Palmeiras do Fluminense. Concordo também. O Fluminense que anunciou que amanhã vai poupar Thiago Silva do jogo. O Flamengo e Bragantino é em Bragança? Mas não, Maracanã. O Fluminense vai poupar pra quê? Sem chance. Tem Copa do Brasil. Mas a Copa do Brasil é só daqui um mês. E o Lúcio Acosta também tá fora amanhã. O Mancini pode estacionar o ônibus na porta da área, igual fez o Jair Ventura contra o Palmeiras, mas o Flamengo tem mais poder de decisão, né? Só que amanhã o Palmeiras tem o Gustavo Gomes de volta no time titular. Como zagueiro, né? Ou como centroavante? Não, como zagueiro. Tem o Piquerez de volta. Eu acho que tem que colocar mais o Sousa pra jogar, porque é bom jogador. Já que você disse que a dupla Flaco-Roque não tá mais funcionando. Não, porque a bola não tá chegando. Então, tem que colocar quem? Tem que colocar um jogador no meio. Quem? O time tá com muito buraco. Tem que reposicionar ou o Veiga ou o Maurício.
E amanhã o Andrés Pereira tá fora, foi expulso depois de terminada a partida, foi reclamar com o juiz. E foi justo também o cartão amarelo dele, né? Esses cartão depois de que acaba o jogo, não dá pra entender. Eu não consigo entender um cartão depois que acaba o jogo, o cara vai lá reclamar. Acabou, meu irmão. Tá quente, né, velho? Mas vai xingar dentro do... Vai xingar o vestiário. Faz igual o menino do Grêmio, foi xingando no caminho até o vestiário, deu um murro na porta e ficou... Exatamente, é expulsão idiota. 4h54, tem mais mensagens. Tem um áudio aí, legal. Hoje é o Dia Mundial da Televisão. E o Brasileirão pegando fogo, hein? Era muito bom TV Pirata. Era muito bom. Escolinha do Professor Raimundo. Parabéns, sensacional. E Pânico na TV, né? Pânico na TV também era fera demais, cara. Pena que hoje em dia não temos mais. Não dá, né? André Ricardo, Campinas. Valeu, André. Eu gostava do CQC. Eu gostava do CQC também. Agora, na escolinha, qual personagem você mais gostava na escolinha do professor Raimundo? Rolando Lero. Rolando Lero, cara. Amado mestre. Isso, inclusive em certo episódio ele fala que era palmeirense, né? Para o professor Raimundo. Tinha o Saraiva lá também, como chamava o Saraiva? O Francisco Milani. Na escolinha ele fazia o... Pedro Pedreira. Que era o professor de educação física? Não, advogado que contestava tudo. Há controvérsias. O Rogério tem Cardoso... os xerox do... O Rogério Cardoso é de Mococa, onde minha família mora. E aí, a minha avó e o meu avô estão sepultados muito próximo do túmulo dele. Um túmulo, assim, muito simples, com a fotinha dele, como Rolando Lero, né? Olha que legal. E sempre tem uma flor lá com o símbolo do Palmeiras, com a bandeirinha do Palmeiras. Ele era palmeirense. E ele foi também o seu Floriano na Grande Família, né? 4h55, a gente faz um intervalo e volta já. É a Priscila. Pra ganhar a exposição, dei aquele banho. Arena CBN. Resolute. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção. Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. Anos, sendo referência em satisfação e economia. Superliga Masculina de Vôlei, hoje tem mais um jogo pela sexta rodada, tem Praia Clube e Minas, daqui a pouquinho, às 6h30 da noite. Amanhã é dia do Vôlei Renata, contra o SESI Bauru, 9 da noite, no ginásio do Taquaral. A contagem regressiva já começou. Bom dia pra você. Amanhã pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Essa é clássica, hein? Também, Zé, programa de esporte, eu gostava, eu almoçava assistindo Debate Bola, rapaz, que era uma bagunça. Debate Bola com o Paulo Morsa, isso. Dr. Osvaldo de Oliveira. Osmar. É que a gente só falou de programas de TV, mas não falou de nenhum de esporte, né? O Debate Bola era sensacional. Dr. Osmar, o Paulo Morsa. Cacá Rossetti. Gol Show. Nossa, Gol Show era muito bom. Ah, sabe o seu aí que eu arredou do aqui. Ô, galera, seguinte, hein? Decisão também na Série B, pra gente fechar esse Arena aqui de sexta-feira. Domingo tem rodada decisiva. Amanhã tem Novo Horizontino e CRB, jogo que leva nada a lugar nenhum. Mas depois, no domingo, cara, 8 jogos. Jogaços interessantes. E esse é o mais interessante, Remo e Goiás. Vamos lá, Zé Neves. Coritiba já subiu.
Já subiu. Atlético Paranaense tá quase. Criciúma, Goiás, Chapecoense e Remo. Como é que vai terminar esse G4? Eu sinceramente acho que agora o Atlético Paranaense embalou e o Coritiba deu uma desmotivada. O objetivo já foi alcançado, subiu. Eu acho que o título vai ficar com o Atlético. E quem sobe? Criciúma, Goiás, Chapecoense ou Remo? Goiás, São 2 vagas. Goiás e Criciúma. E aí, Chaibe? Em relação ao título, o empate dá o título pro Curitiba amanhã contra o Amazonas fora de casa. Eu acho que o Curitiba, Atlético Paranaense, o Remo vai vencer o Goiás, o Remo vai subir depois de 30 anos e também o Criciúma. Quem que tá no Remo treinando, né? O Guto Ferreira. Guto Ferreira, Guto Guardiola? Com o Marcos Braz de diretor. Boa. O jogo, o clássico Rego é lá no Paraná, né? Não, no Pará, perdão. É lá no Mangueirão. Isso. Já foi no Mangueirão, não? Na terra onde Jesus nasceu, não. Clássico Rego. O Mangueirão o Mangueirão tá bonito, tá reformado. Não dá pra sentar no Mangueirão agora. Tá certo. Mas então sobem os dois porque paranaenses. Colocaram cadeira, né? Isso. Sobem os dois paranaenses com Curitiba campeão. Porque antes era arquibancada, era concretão. As cadeiras. O Goiás sobe com empate? O Goiás. Depende. Não, depende. O Criciúma é o terceiro a subir. Isso. Então eu vou colocar o Goiás. Vamos, Guarizo. Goiás. Demora. Goiás e quem? Mas Goiás e Remo não dá pra dividir os dois. Criciúma. Goiás, sim. Criciúma. Então, na tua opinião, o G4 fica igual está. Eu acho que sobe o Curitiba Atlético, vai subir Chapecoense e sobe também o Remo. O Goiás, seu Goiás não sobe? Não. O seu Goiás do coração não vai subir? Não. Eu sou Goiás. Fábio Carilli. Eu sou Goiás. Ótimo final de semana pra todo mundo. Valeu, galera. A gente volta na segunda-feira com a Arena. Valeu! Bora, meu amigo. Vai descansar a voz.